se explicar pra gente, assim, pro leigo, para um leigo, em palavras mais acessíveis, o que que é, como se desenvolve? Tá, o linfoma de Hodgkin, ele é um câncer, né? O câncer, quando a gente fala em câncer, ele é uma célula que se desenvolveu errada, de alguma maneira ela se desenvolveu errada e acabou se proliferando e fazendo esse tumor. No caso da Isabel, o linfoma de Hodgkin, que é o diagnóstico dela, é um câncer nos linfonodos. São gânglios que a gente tem no corpo inteiro que normalmente produzem as células de defesa do nosso corpo e também tem uma drenagem do corpo inteiro. E no caso dela, o primeiro que apareceu foi um linfonodo em mediastino, que a gente viu que estava alterado, e a maior parte dos sintomas dela estavam relacionados ao tamanho do tumor, porque também depende disso. Tem linfomas que o paciente não vai ter tanto sintoma, que a gente vai acabar descobrindo, às vezes, por algum exame de imagem ou algum exame de sangue, mas no caso da Isabel foi por sintoma mesmo. Ela chegou com muita falta de ar no hospital e ela tinha muito líquido no pulmão nessa época. E daí, investigando, tudo isso acontecia pelo tamanho do tumor e pelo líquido que estava gerando, o tumor estava gerando esse líquido no pulmão e deixando ela com falta de ar. Entendi. Obrigado, doutora. Você pode ficar mais um pouquinho aí, se a gente tiver mais alguma dúvida, a gente já chama. Obrigado, viu? E aí, Isabel, qual é a tua história antes de descobrir a doença? Você nasceu onde? A gente chega até ela, mas vamos falar da tua infância. Você nasceu onde e como foi a tua infância? Eu nasci em Chopinzinho. Do aqui, lado da cidade que minha mulher no nasceu, Paraná. no Paraná. E eu vivia me mudando. Eu morei em Chopinzinho, daí eu morei no Espigão Alto do Iguaçu, que é lá no Paraná também. Mas são cidades pequenas, Cidades né? bem pequenas. Aí eu fui pra Dois Vizinhos, que é a minha cidade atual. Aí eu fiquei um pouco tempo lá e já fui pra Curitiba. Eu fiquei quase 6 anos em Curitiba. E por que essas mudanças? Seus pais tinham que mudar? Meus trabalho? pais, daí a minha irmã mudou de colégio também, daí foi tudo lá pra Curitiba, daí depois a gente voltou pra Francisco Beltrão, que é do lado de Dois Vizinhos, porque minha irmã ia fazer faculdade, então a gente tava sempre se mudando, sabe? Até porque Curitiba era muito longe da nossa família era mais aqui na nossa região, onde a gente mora mesmo. Então ficava muito distante, sabe? Minha infância, assim, eu sempre fui muito ansiosa, desde criança. Eu sempre fui muito brincalhona, assim, lembro pouca coisa da minha infância, na verdade. Passei por algumas coisas conturbadas na minha infância, assim, mas também sempre me mudando, nunca parava num lugar, acho que isso me deixava meio traumatizada, amizades, sabe? Quando fazia amizade já tinha que mudar. Exatamente. Então, às vezes acabava que, sei lá, eu ficava meio sem saber o que fazer, sabe? Aí a gente voltou pra Dois Vizinhos, onde a gente tá agora, até hoje, e eu refiz amizades tudo de novo, foi tudo atrás. Aí logo no ano que eu fiquei doente, teve a separação dos meus pais, o falecimento do meu avô. Então, e logo eu fui diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, eu sempre fui muito ansiosa, muito, e um médico, uma vez que eu consultei, disse que a minha própria ansiedade pode ter desencadeado, talvez, o câncer, porque não é nada confirmado, porque não tem como saber, na verdade, né? Então, foi uma sugestão de um médico que falou comigo, porque, querendo ou não, quando você não fala, o teu corpo grita, né? Então, como eu tava passando por momentos bem difíceis, assim, na minha vida, desde muito nova, algumas pessoas têm gastrite nervosa devido ao emocional, e no meu caso, um médico sugeriu que pode ter sido câncer, sabe? Mas, que nem eu falei, né, não dá pra se dizer. Mas antes da doença sempre foi assim. Na verdade, eu nem lembro de muita coisa, só lembro de várias mudanças, assim. Meus pais sempre estavam trabalhando, então às vezes eu ia trabalhar junto com meu pai, ficava lá com ele, ou se não, a minha irmã também trabalhava, eu ia com ela, ou eu ficava em casa com a mulher que cuidava lá do prédio, sabe, que a gente morava. Então, era bem mudança, assim, sabe? Então, acho que por os meus pais sempre estarem trabalhando, enfim,
Eu, na minha infância, Teve por pouco conta disso, contato. teve pouco contato. Não, eu tinha contato com eles, né? Mas tive, assim, um contato limitado por conta do trabalho deles. Então, acho que eu acabei criando minha ansiedade ali, né? Aquela carência. Mas sempre me dei muito bem com eles, graças a Deus. Entendi. E logo que a gente se mudou pra cá, pra dois vizinhos, no caso, né? A gente logo descobriu que eu estava doente também. Com quantos anos? Eu tava recém fazendo 15. 15. Então, Uhum. há 2 anos atrás, 2 anos e pouco, né? Vai fazer 3 anos já. E vai fazer 3 anos agora. Uhum. E essa ansiedade, você te impedia de fazer alguma coisa? Era uma coisa que te impedia de Eu sempre tive muita dificuldade no colégio. Uhum, ficar às vezes, nervosa? ficava nervosa, às vezes não conseguia prestar atenção, tipo, às vezes eu até pensava que eu tinha um TDAH, assim, mas era a própria ansiedade, sabe? Entendi. Qualquer coisa eu ficava nervosa, desde criança sempre roía muito as unhas, até na carne, É sabe? mesmo? Uhum, então, algumas coisas atrapalhavam, assim, às vezes eu comecei a ter dificuldade pra dormir, desde nova tomando sempre medicamento antipsicótico pra poder dormir, sabe? Porque começou a extravagar tudo ali na minha vida por conta da ansiedade. Só que conforme o tempo foi passando, eu fui encaminhada para o acompanhamento psicólogo e psiquiátrico, né? Sim. E foi se estabilizando, né? Agora tá Mas estável. você tinha dificuldade também de fazer amizade? Ou você tinha amigas? Eu Você- era você- bem tímida. Na verdade, Bem agora fechada. que eu tô melhorando nisso, né? Mas eu era muito tímida. Quando vinham falar comigo, eu me abria muito, mas eu não conseguia chegar em ninguém. Então, eu lembro que na escola, às vezes, quando eu voltava, tipo, pra uma cidade ou ia pra outra, eu não conseguia fazer amizades, com as pessoas, sabe? Eu sempre esperava os outros virem até mim, sabe? Então, eu acho que eu fiquei um pouco traumatizado com isso. Entendi. E tua irmã é mais nova ou mais velha? Mais velha. Quantos anos? Minha irmã mais velha, mais velha não. Eu tenho 3 irmãs. Ah, tá. Uma tem 34, a outra tem 27, e essa que viveu mais tempo Essa comigo, que você tava comentando. ela vai fazer 29. Tá. Uhum. E ela é mais próxima? Mais próximo. E o Lucas entra quando nessa história? Ano passado, Como vocês se conheceram? 2023. A gente se conheceu na academia. Eu tava fazendo um exercício que eu não conseguia puxar a barra por conta... Sei lá, na verdade, por quê que eu tava conseguindo puxar. Acho que a máquina tava meio enferrujada, sabe? Sim. E daí eu vi que chegou um cara assim atrás de mim tentando: oi, tudo bem? Você quer ajuda? E você já fica meio assim, né? Nossa, quem que é esse cara aí? Todo mundo passava e ninguém me ajudava. Aí ele foi e me ajudou. E eu achei ele muito interessante desde Pode ser o começo. que ele mesmo tenha travado a máquina pra te ajudar. Vai saber se não Vai é. saber, E daí eu lembro que depois que ele me ajudou e tal, eu fui fazer outra série de exercício. Eu fiz questão de parecer que eu não conseguia puxar, só que ele veio me ajudar deu uma de de novo. frágil. Aí ele veio de novo ali me ajudar e a gente começou a conversar. E aí eu comecei a ir todo dia no mesmo horário que ele ia, que era sempre às 2 horas da tarde na academia, e a gente começou a treinar junto. Ele ia com os amigos, eu ia sempre com a minha irmã. Aí a gente começou a se misturar e a gente começou a ser amigos e tal, até que ele me chamou pra almoçar. Aí eu lembro que tava tudo certo pra gente almoçar, e daí eu peguei e chegou no dia eu recusei. Eu falei que eu não ia mais. Por quê? Eu não sei. Ficou ansiosa? Eu fiquei um pouco ansiosa, mas tava com medo, sabe? Sim. Eu tive outro relacionamento antes, então eu era meio Que traumatizada, não deu assim. muito certo, Não. aí você tava com... E aí eu tava com muito medo. Pensei, vai que é só mais um, né? Não vou recusar, vou me fazer de difícil. Aí, tá. Recusei e tal. Falei que não ia dar pra ir, que eu não tinha Onde como era ir. também? Né? O cara te chama às vezes por Habibs, né? Recusa, né? Eu não sei. Era um almoço lá na casa dele. Ah, tá. E daí eu falei que eu ia levar uma amiga junto. Daí ela aí tava super animada pra ir comigo e tal. Eu peguei e falei, não vou mais. Aí não deu uma semana, eu acho, né, amor? Ele me chamou pra jantar. Aí eu pensei, agora tá ficando mais interessante. Almoçar na casa dos pais não dá, né? Deixa Logo de bem cara. claro, nada por interesse. Não sei, não. Era No só